Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui no nosso Cultura Livre. Hoje o Cultura Livre está recheado de novidades e também falar sobre teatro de bonecos. A gente está aqui com um grande ator, bonequeiro, Carlos Gattaz, mais conhecido como Carlão dos Bonecos. Boa noite, Carlão. Boa noite, Elô. Muito obrigado pelo convite. É um carinho muito grande em poder vir aqui dividir essas poltronas, né? Já que a gente dividia só os palcos, né, da vida, Verdade. Agora a gente está aqui dividindo a poltrona. Muito obrigado. Dividindo aqui essa convivência e falar um pouquinho sobre você, eu acho assim que é muito importante. Nós do Cultura Livre somos grandes fãs do seu trabalho, que você já vem desenvolvendo aí há mais de 40 anos, um grande mestre bonequeiro, um grande mestre da nossa cultura, passando esses aprendizados para a gente com os bonecos, com a sua atuação, no palco, e é muito, muito gratificante a gente ver isso. Eu agradeço, Elô. A gente realmente, quando a gente começou lá atrás, a gente achou que era apenas mais uma profissão, era um caminho de vida, né, pra gente, sabe? E a gente começou a trilhar esse caminho com muita humildade, sabe? Com muita dificuldade, até porque é uma profissão que não havia cursos, não havia ensinamento. A gente aprendia muito no errando, sabe? Não vamos fazer. E graças a Deus, como foi uma estrada muito longa e a gente nunca parou de trabalhar, a gente pôde mostrar alguns trabalhos interessantes, sabe? Sim. E isso foi se acumulando e fazendo com que a gente acabasse ganhando, porque até é uma coisa que é legal frisar, eu sou conhecido como Carlão dos Bonecos, como resposta do público, foram eles que me deram esse nome. Na época, quando eu comecei a fazer, já tinha aqui em Cuiabá uns 3, 4 Carlões, e aí o que acontecia? As pessoas já sabiam qual o Carlão que é esse. Esse é o professor de Direito, é o Carlão Nascimento, que era político e tal, né? Aí começaram a me chamar de Carlão dos Bonecos. Eu, no começo, eu confesso que eu meio cismar, porque eu falava, eu não sou só dos bonecos, eu também sou ator, né? Eu trabalho como ator. Mas com o tempo você vai entendendo que o trabalho de bonequeiro, ele é de ator. Ele é um grande trabalho de ator. E até é o seguinte, todo ator que tem um trabalho de boneco, quando ele vai para o palco, ele tem um domínio muito maior, sabe? Uma criatividade maior, um espaço maior. Aí se acostuma e eu acabei hoje em dia Carlão dos Bonecos, inclusive, já é o nome registrado. Olha só. Na minha carteira de trabalho já tem lá, o Carlão dos Bonecos com o nome registrado. E é isso que você estava falando mesmo, no palco, pensar a semiótica do palco através de um boneco é muito mais difícil, né? Pensar a espacialidade. Na verdade, o boneco, ele tem as suas características. Então, e uma coisa interessante é que um boneco fantoche, ele exige um tipo de trabalho, um tipo de texto, um tipo de comportamento, tanto do ator como do público. O tipo a marionete, que é o boneco manipulado por fio, já é um outro tipo de comportamento, já é um outro tipo de texto. Um boneco de boca articulada, como esses aqui, já são um boneco que requer mais presença do texto. Então, cada tipo de boneco, ele requer um comportamento diferente. E a gente vai com o tempo, conquistando, né? Descobrindo qual que é de cada um. Sim. Né? Porque, é como eu estava falando, não existe uma aula, um curso que ensina a fazer teatro boneco, manipular. E como os bonecos são muito diversificados, são muitas técnicas diferentes, é com o trabalho mesmo, com a conquista. Às vezes o que você faz com um tipo de boneco, você tenta fazer no outro, você não consegue, sabe? Sim. Ou tem coisas que, por exemplo, você consegue mais num tipo de boneco do que em outro. E o teatro de boneco nasce aonde? Onde que tem os primeiros registros assim, de teatro de boneco? Tem uma história que, assim, a gente conhece mais a história do Ocidente, certo? E pela história do Ocidente, tem um dito que diz que o teatro de boneco começou com São Francisco de Assis. Olha. Que ele começou a fazer os presépios. E aí, para divulgar a história do Evangelho, ele pegava esses bonecos do presépio e começava a mexer com ele da vida. Entendeu? Então, diz que daí começou o teatro de boneco. Aí o pessoal fala isso como se fosse teatro de fantoche, né? Dizendo que lá que começou o teatro de boneco. Mas, por exemplo, a marionete tem uma outra história. A marionete, ela tem uma história que diz que... Porque essas histórias a gente vai buscando, você vai pegando, às vezes tem uma aqui, tem outra ali que fala de uma mesma precedência, você não sabe exatamente qual das duas é mais verdadeira. Mas a marionete tem uma história muito interessante, que na Itália tinha um comerciante muito rico, e que quando a filha dele era pequena, teve um problema de saúde, e ele fez uma promessa de que ela ia se vestir de Maria e acompanhar a festa de santo todo ano vestido de Maria. Só que a criança cresceu e não queria mais ficar vestindo de Maria, não queria mais acompanhar. Então, esse comerciante, ele pediu para que um artesão
fizesse um boneco de corpo inteiro e que ele pudesse ir acompanhando, né, seguindo, né, mexendo nesse boneco, acompanhando. E diz que foi daí que nasceu a marionete, sabe? Dessa boneca da Maria. Por isso que ela se chama marionete. Se você olhar a tradução da palavra marionete, você não acha. Mas a gente aprende na época, com o trabalho, que a tradução da marionete é pequenas bonecas de Maria feitas em madeira. Originado dessa história, que foi aquela boneca de madeira, que a pessoa ia manipulando na procissão lá, né, com a imagem da menina vestida de Maria para pagar a promessa. Então, ela tem essas origens, sabe? Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro que eu era criança, por exemplo, porque boneco, na verdade, é boneco, é aquele brinquedo, sabe? Eu sou lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e lá o carnaval sempre foi uma coisa muito intensa, muito forte. E eu lembro que eu era criança e eu via um boneco gigante na rua. Eu lembro de uma imagem de um boneco gigante lá. E aí, quando foi aqui, eu tenho essa história também para contar, eu sou meio metido porque eu tenho algumas histórias para contar. Mas 40 anos também, como que não tem história, né? Como a gente fez um boneco de fantoche, aprendeu como fazer aquilo, aí depois a gente fez uma outra técnica de máscara corporal, deu certo, boneco de fato. Um dia eu falei, eu quero fazer um boneco gigante. E cismei de fazer um boneco gigante. E a gente apresentou um projeto para a Secretaria de Educação e a gente foi fazer esse boneco gigante numa escola. Só que naquela época não tinha um espaço e a gente não tinha tanta técnica, tanto conhecimento. Nós fomos fazer numa quadra de esporte, que ela era coberta, então dava para a gente fazer os bonecos gigantes tudo ali. Quer dizer, você está ocupando o espaço das crianças. E nós fomos fazer boneco de machê, papel machê. Então a gente enchia aquele balão grande, né? E aí vinha com aquela massa de jornal picado, de molho, misturado com grude. Né? E para deixar secar era mais de uma semana, sabe? E aí o que aconteceu? Como a gente fazia o boneco, tinha que ficar na quadra lá, aí os meninos da escola lá falaram, vocês estão tomando nosso espaço no futebol, né? Rapaz, foi lá, fizeram arrastão, quebrando tudo. Nós estávamos fazendo 9 bonecos gigantes. Aí eles quebraram tudo. Aí só ficou um boneco lá, que a gente meio quebradinho. Eu levei para casa, reformei, arrumei ele lá. E criei o primeiro boneco gigante aqui em 88. Olha em 1988. Era um boneco do Zé Boloflor. E uma coisa já interessante nessa época. Coisas que quando você faz na época é simplesmente um fazer. E depois, com o tempo, você vai entendendo aquilo que você fez, vai dando... Por exemplo, nesse boneco Zé Boloflor que eu fiz, como era para fazer o personagem Zé Boloflor, que era um cara que cantava, declamava poesia, eu botei no boneco uma boca articulada. Olha. Que era uma coisa diferente, nova, tal, que ninguém sabia e que a gente também achava que era simplesmente uma coisinha a mais. Mas depois hoje a gente reconhece como uma coisa que já mostrar pra gente que aquilo é nosso caminho, sabe? Sim. Que a gente acerta. E isso em 88. E a coisa que os bonecos gigantes de Olinda, que se tornaram famosos, eles começaram a ser feitos em 99. Olha. Você vê uma coisa interessante? Sim. Não que eles tivessem baseado em mim, porque isso aí eles já tinham lá, outros já tinham outros bonecos lá, já tinham. Mas todo aquele famoso, ele começou a criar aquela produção toda em 99, 11 anos depois que a gente já tinha feito aqui. Com a boca articulada? Não, deles não são de boca articulada, eles são esculturas que vão até metade do corpo. E aí eles são sustentados. Não, eles são sustentados por um eixo central. A gente chama esses bonecos de marote. O boneco que tem um eixo central para baixo, que são manipulados por esse eixo central, eles são conhecidos como marote. Esses bonecos que a gente enfia a mão e manipula a boca, articula a boca, já é conhecido como maroche. Diferente do fantoche, que é esse dos 3 dedos, Sim. manipulado por 3 dedos. Muitas pessoas olham aqueles bonecos de vídeo lá, né, como aqueles bonecos do mato, de boca articulada, tudo, e acham que é fantoche, porque enfia a mão dentro para vestir. Mas, na verdade, eles são os bonecos de luva, mas conhecidos como maroche, porque eles têm as articulações. Né? E o fantoche é só 3 dedos. Só 3 dedos. E esse fantoche, para mim, é o suprassumo dos bonecos. Fantoche, ele é mágico, ele é rápido, ele depende da interação do público, ele provoca uma interação. O fantoche, ele é muito Funciona mágico, muito. Funciona. E outra coisa, o bonequeiro, para ser bom bonequeiro, ele tem que saber manipular fantoche, tem que saber brincar com fantoche. É o primordial, é a base, eu acho, sabe? Eu não estou falando isso como dono da verdade, porque Sim. eu também nunca me considerei isso. Porque as minhas informações, os meus conhecimentos são de conquista, sabe? São coisas que a gente vai conquistando com o tempo. Não foi aquela de, frequentou um curso. Eu fiz alguns cursos, eu não nego, eu fiz vários cursos. Mas realmente o meu conhecimento, 99%, é em cima de trabalho. De testes, testando que possibilidades, coisas que você mesmo imaginou. Né? A gente idealizava o boneco e buscava o resultado daquele boneco. E eu tive grandes parceiros. Esse foi outra coisa também que eu não posso deixar de mencionar.
sabe? Desde que eu comecei, eu não posso esquecer do Wilson Estical, do Júlio Carcará, do Wagner dos Santos Fraga, que é um dos meus grandes parceiros, do Marcos Macuco, que é outro grande parceiro. Olha, sério, eu tenho até medo de esquecer, Rogério, pessoas, todos eles trabalharam comigo muitos anos, sabe? Muitos anos. Tive o Ioiô, tive o Paulo Fábio, tivemos o próprio André Mux, que é cabeleireiro, que foi para o Rio e hoje trabalha lá com a Marisa Monte, pessoal, sabe? Olha, excelentes parceiros, todos eles contribuíram muito para a minha formação, sabe? É muito importante de falar isso. A gente está estava até falando isso em outra entrevista aqui, da gente reconhecer como que é melhor, quando a gente tem essas pessoas por perto, sabe? Muda, faz toda a diferença na vida do artista. Sabe, Lu, né? eu tenho plena consciência de qual que é a minha capacidade. Eu sou um comunicador, eu sei brincar com boneco e sou um artesão. E um excelente ator também, né? Tá certo. Obrigado. Mas, na verdade, eu não sou pintor, eu não sei pintar, eu não sei desenhar, sabe? Eu tenho minhas dificuldades com texto. Você está entendendo? Dirigir, por exemplo, a minha direção é em cima do que eu trabalho, e como eu trabalho muito com o boneco, que tem aquele jogo muito para o público, então quando eu dirijo também um trabalho de ator, eu também desenvolvo essa forma de interpretação bem próxima do público, bem usando o público como fio condutor da história, sabe? Que é um estilo. Mas todas as vezes, se eu falar para você que teve um único trabalho que eu fiz sozinho, sabe? Eu estou mentindo para você, porque 99,9% dos meus trabalhos, todos eles, até hoje, eu faço uns bonecos, sabe? Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu agora semana passada, retrasada, eu fiz 4 bonecos para um pessoal de Primavera do Leste. E aí, o que acontece? Como nessa fase da pandemia, a gente está num processo muito inseguro, sabe? Com dificuldade para fazer as coisas, porque você não sabe quando é que você vai poder expor. A gente está num momento de muita incerteza, né? E isso, ele reflete no trabalho. Você corta o material para fazer, mas você fica ali meia hora olhando, pô, será que é assim mesmo? Será que eu vou fazer? Sabe? E aí, eu tenho uma grande coisa, que é minhas 2 filhas, que são minhas grandes parceiras, sabe? E eu não conseguia nem trabalhar. Eu não conseguia, eu sabia que eu sabia fazer, mas confesso que eu travava. E aí eu liguei para filhas, vocês têm que vir aqui, sabe? Vocês têm que, a hora que eu vim aqui para a oficina, eu preciso que vocês venham comigo, venham aqui, para vocês pelo menos estando do meu lado, sabe? E foi impressionante, sabe? A Petra, ela é uma menina muito criativa, ela logo achou uma solução para fazer uma coisa, achou outra, aí as minhas já, sabe? Elas são fantásticas. E graças a elas eu consegui fazer os bonecos. E foi muito legal, a repercussão do casal lá que solicitou os bonecos, quando eles viram os bonecos, ficaram... Que legal. Nossa, parecia o meu olho até criança, encheu de né? lágrima. Como que é importante, né? As meninas, a gente falar que a parceria, essa sabe? parceria também. Elas... filhas também, né? Nossa, é difícil essa parceria de pai e filho. Geralmente esse é complicado esse relacionamento, né? Você sabe o que acontece? Eu fui professor durante muitos anos. Eu tive a sorte na minha vida muito grande de trabalhar com a dona Inês Costa Marques, dentro de uma escola onde eu cheguei muito novo para dar aula, e ela pegou e falou, Carlão, professor tem que ser assim, 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 tem que ter essa preocupação. Ela me orientou, sabe? Então eu tive uma boa base para poder ser professor. E como fui professor muitos anos, quando minhas filhas nasceram, eu e a mãe dela, a gente conversou e falou, gente, nós vamos procurar criar nossas filhas sem falar não para eles. Isso não quer dizer que nós não vamos dar limite. Eu sou uma pessoa que dou realmente muito limite. Sou um pai rígido, bravo, sério, sabe? Sou um paizão mesmo, tipo aqueles paizão das antigas. Mas como eu fui muito reprimido, porque eu tenho TDAH, sou hiperativo e sofri muita repressão, eu não queria passar essa repressão para as minhas filhas. Então a gente combinou, ó, nós não vamos falar não. A gente vai sempre explicar, orientar e falar, se vocês querem mesmo, aí a gente vai junto. Entendeu? Mas a gente procurou fazer isso. Com isso, a gente não criou inimizade com nossas filhas. Entendeu? Eu nunca abri uma bolsa de uma filha minha, eu nunca fui lá e abri o guarda-roupa, sabe? A gente sempre respeitou. E a gente falava para ela assim, filhas, por exemplo, se eu quer sair, eu nunca vou proibir você, mas eu quero que você me fale aonde que você está, para onde que você vai, você me avisa, pai, eu estou saindo. E elas fazem isso até hoje. A minha menina mais velha vai fazer daqui uns dias, vai fazer já 29 anos, e se elas saem para ir para um barzinho, quando elas vão sair para outra, elas avisam. Tá? Então, com isso, dá tranquilidade. Eu não tenho que ficar preocupado. Vai sair hoje? Não, eu só
sabendo que ela tem informação. Sim, deu uma tá? responsabilidade. Elas Então, se sentem, não, vou ser responsável. Eu tenho tanta liberdade que a responsabilidade exatamente. precisa caminhar junto. E quando elas erram, a gente chama atenção, fala, a gente fala. Hoje em dia, como elas já são, vamos dizer, adultas, a minha caçula tem 25 anos, elas já são donas do nariz dela, mas mesmo assim a gente ainda chama atenção, a gente ainda fala. Bom, aí eu comecei a falar das parcerias dela. Sim. Então, quando a gente fazia isso, sabe, e mantinha ela muito próxima, eu sempre tive a minha oficina de boneco dentro de casa, elas foram se envolvendo naturalmente. E a mais velha, inclusive, ela falava, quando era criança, falava assim, não, pai, eu não quero fazer teatro, só quero assistir. Mas foi até o primeiro dia que ela saiu numa excursão comigo e todo lugar que ela chegava, a pessoal, na primeira, nós fomos fazer 8 apresentações dentro daqui do município. E logo no primeiro local que a gente foi fazer a apresentação, o pessoal pintou ela de palhacinha. E aí, quando a gente chegou no segundo, a gente já chegou com um artista, com os bonecos e uma palhacinha. Aí ela entrou já como atriz do grupo, sabe? E aí todo mundo, claro, uma menininha de palhacinha, todo mundo já veio, já trazia sorvete. Aí ela gostou de ser... Ela viu o lado bom de ser artista. Aí ela, nessa hora ela mudou de ideia, né? E veio, sabe? E veio trabalhando com a gente. E olha... são parceiras fantásticas, tanto ali na hora de fazer o teatro, no Vamos Ver Mesmo, sabe? Como na hora da produção. Agora, nesse projeto da Lei Aldir Blanc, que a gente conquistou as oficinas, Sim. elas assumiram, a Yasmin assumiu a parte da questão das matrículas, das inscrições, a outra já assumiu a questão da questão da segurança, porque elas também cuidam muito da gente, né? Sim. Pai, filha, cuidam muito. Então, quem fica com o álcool lá, líquidos, tudo lá sabe? Ó, álcool gel, tá? Então elas cuidam muito, elas têm muito essa parceria, sabe? Graças a Deus. Eu acredito muito que é muito em função da liberdade que a gente deu, né? Porque sim. Eu lembro até de uma música que, se não me engano, era do Amaury Tangará, que ele falava assim, a garça branca, se você quer me ter, me mantenha livre. Eu agora não lembro muito bem, mas é que ele falava assim, né, que para me manter presa, você tem que me manter livre e tal. E eu tentava fazer isso, acabei prendendo minhas filhas ao meu lado. Mantendo elas bem livres. Dando liberdade para elas. Que lindo isso, eu acho que é uma lição aí para os pais, futuros papais aí também, porque eu acho que eu também acredito muito nessa educação aí que você fala, que você traz. E, Carol, eu fiquei aqui bem curiosa para saber como é que você teve seu primeiro acesso, assim, vou fazer boneco, porque, igual você falou, não era algo que tinha curso, que tinha muita gente fazendo. A gente nem conhecia o Teatro Boneco. Você sabe, Lu, quando eu cheguei aqui em Cuiabá em 78, eu comecei a fazer o teatro com a Amaury Tangará. Mas nesse período da minha vida, como eu tinha o TDAH, eu tinha uma frustração muito grande na minha vida. Eu estava numa fase desesperada, porque eu não conseguia entrar no vestibular do curso que eu queria. Eu tentava fazer agronomia, eu não terminava. Eu tentava fazer turismo, eu tentava fazer várias coisas e eu não conseguia terminar os cursos, não conseguia, sabe? Eu tinha muita dificuldade e eu estava realmente tenso com a minha vida. Eu já estava assim, muito preocupado. Como que ia ser meu futuro? O que ia fazer? Profissionalmente, né? Em 79, 80 mais ou menos, o Amaury Tangará, ele era presidente da Federação Mato Grossense de Teatro e criou um projeto chamado Circuito Chavante, onde nós saíamos daqui de Cuiabá na sexta-feira à noite, íamos para uma cidade interior. Lá na cidade interior, durante o dia, a gente dava oficinas de teatro no sábado e no domingo. Nós ficávamos dentro de uma escola onde nós mesmos que fazíamos nossa comida lá, construíamos um palco. Aí, durante a tarde, no sábado e domingo, a gente apresentava nas praças, porque a gente pedia que o prefeito fornecesse o boião para a gente fazer lá nas escolas. E à noite a gente fazia o teatro. Quando terminava a apresentação no domingo, à noite a gente saía, arrumava tudo do jeito que nós encontramos, entrava dentro do ônibus e vinha embora. Então, quando a gente ia, ele fez esse projeto e nós íamos em 4, 5 grupos juntos nessa viagem. E um dos grupos que ia conosco era o grupo Pé de Moleque do Maurício Leite, que trabalhava com o Teatro Boneco. Era uma pessoa que era recém-formada em teatro, tinha chegado aqui e trouxe o Teatro Boneco. E naquela história do Francisco Chavante, todo mundo junto, um ajudando o outro, promoveu uma integração muito grande entre os artistas, eu comecei a mexer com boneco junto com o Maurício Leite. E logo lá no começo, eu comecei a desenvolver os bonecos com ele, fazer os bonecos para ele. E veio um rapaz dar um curso aqui chamado
Fernando Augusto, que é um grande bonequeiro de Pernambuco, consagrado mesmo, e chegou aqui, ele ensinou a gente a fazer um boneco de fantoche com cabeça de jornal, amassado. E eu fiz esse curso com ele e cheguei até o final do curso. Olha Isso só. me deu um estralo, sabe? Logo em seguida veio o Tácito Borralho, outro bonequeiro já do Maranhão, para dar uma outra oficina, e novamente eu fiz e cheguei no final. Ao acontecer isso, me deu aquele estralo, falei, pô, esse é um caminho. Por quê? Não só porque eu consegui fazer os bonecos das oficinas, como quando eu estava já acompanhando o Maurício, eu comecei a fazer os bonecos do Maurício. E comecei a manipular. Eu sempre tive um pouco dos domínios na mão. Lá atrás, no passado, uma vez uma pessoa falou que isso era característica do meu signo. Eu sei, eu não é, também eu não sei, Qual mas signo que é? eu sou de Sagitário. Sagitário. Aquela ideia é sempre de horizonte, de sonho, né? Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Mas aí eu já tinha um pouco dos domínios da mão. Então isso já foi encaixando uma coisa com outra, sabe? E aí foi surgindo aquela história. Naquela época o boneco era muito novidade, ninguém conhecia. A gente fez um teatro de fantoche, aí um pessoal gostou, aí outro já pediu, sabe? E foi indo assim, era tudo novidade. Então a gente foi indo. E a gente foi fazendo, como eu estava contando, a gente fazia um boneco, aí era um sucesso. Todo mundo gostava, aí isso empurrava a gente, né? Aí a gente fazia um outro boneco, outro sucesso, todo mundo comentava, porque era novidade, tal. Aí ia mais pra frente. E assim a gente foi indo. Acabou. Eu costumo falar que a minha vida, Elô, é como se fosse aquelas crianças que entram dentro da roda, não tem, e joga a roda na ladeira abaixo, a roda vai... A minha vida foi meio assim, sabe? A vida ela foi rodando e as coisas acontecendo, sabe? Agora, ela tem um detalhe também que é... Segura aí esse detalhe, então, que a gente volta no próximo bloco para continuar conversando aqui com o Carlão dos Bonecos, Carlão Gattaz, e vocês conhecerem um pouquinho aí sobre essa vivência dele com os bonecos, e tem muita história para contar, então não perca o segundo bloco aqui do Cultura Livre.